Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos fazendo os encaminhamentos para o encerramento da disciplina e, como eu já falei antes de iniciar a gravação, o intuito de hoje é fazer uma espécie de síntese, né, do que foi trabalhado até então, e talvez isso seja algo mais rápido que os outros dias, os outros encontros, e eu gostaria que vocês fossem sempre olhando aqui, colocando no chat, ou então levantando a mão, né, para poder a gente parar e tirar as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Então, eu estou trabalhando hoje, né, com o tema do encontro de hoje, eu estou denominando aqui o homem numa encruzilhada, né, entre a racionalidade reflexiva e a racionalidade técnico-científica. Essa seria a ideia do encontro de hoje. E como é que nós vamos fazer essa reflexão? Tentando ver como é que não é só a racionalidade, né, não é só a racionalidade que vai assegurar essa autonomia dos indivíduos. Existem vários elementos que compõem a vida em sociedade que devem ser considerados para poder se perceber como é que é possível essa autonomia, né, que a gente vem trabalhando nos encontros até agora. Então, no decorrer das atividades da nossa disciplina, assumimos que a efetivação da formação do sujeito autônomo, no contexto da sociedade capitalista, passa pelo conflito entre a racionalidade reflexiva do início da modernidade e a racionalidade técnico-científica que prevalece até o presente momento, século XXI. Então, observa que nós começamos a fazer a crítica ao conhecimento abstrato do início da modernidade. Isso passou por Nietzsche, passou por Feuerbach, Adorno e Horkheimer. Pelo menos esses autores, né, nos auxiliaram na realização dessa crítica, tanto dessa racionalidade reflexiva, como essa racionalidade técnico-científica, né, que prevaleceu na modernidade. Então, a análise parte da compreensão kantiana de que a autonomia do sujeito se configura como superação da menoridade, que pressupõe a dispensa das interferências de tutores na sociedade, das decisões dos indivíduos no seio da sociedade. E aqui nós trabalhamos bastante essa questão, né? Essa questão da maioridade, essa questão. Quando a gente trabalhou nessa perspectiva, né, da autonomia kantiana, né, a autonomia kantiana como sendo essa tentativa de superação da menoridade. Então, nós precisamos sempre de um conceito para nos orientar. Sem os conceitos, a gente anda às cegas, a gente não tem como se conduzir no mundo se a gente não se apoiar em determinados conceitos. Mas nós não podemos deixar que o conceito também nos guie de forma a nos nulificar. Então, temos a base que nos orienta, né, que é exatamente essa ideia de autogoverno kantiano, e aí vamos trabalhar para perceber, né, como é que essa autonomia, esse autogoverno, ela vem sendo trabalhada dentro dessas duas racionalidades. Então, essa autonomia se dá pelo processo de esclarecimento, que exige esforço pessoal para se fazer uso do entendimento sem a direção de outros. Nesse aspecto, esclarecimento e esforço pessoal são os elementos chaves para a formação do sujeito autônomo. Então, se nós teríamos, dentro da perspectiva cartesiana, o esforço seria para que a gente fugisse das autoridades divinas, do poder divino, a gente superasse as influências ou as determinações sobre o saber que os livros tinham, as instituições de ensino tinham sobre os alunos, sobre os aprendizes, né? Com Kant, esse esforço seria para poder você se livrar de tutores de qualquer natureza. Com o advento da racionalidade técnico-científica, esse esforço seria para quê?
seria para que você possa se aperfeiçoar tecnicamente para produzir mercadoria. Então, observa que o esforço vai estar presente tanto na racionalidade reflexiva, como na racionalidade técnico-científica, mas o que nós precisamos observar é para onde esse esforço é canalizado, esse esforço nos conduzem para onde? Essa talvez seja a questão que a gente precisa levar em consideração, que às vezes, né, a gente ouve muito o discurso, né, dessa questão do esforço pessoal como sendo a condição suficiente para poder as pessoas se conduzirem na vida para alcançar êxito, certo? Para alcançar êxito. Então, isso é um discurso muito comum no nosso cotidiano. E aí, a gente está chamando a atenção que não é simplesmente o esforço, né, condição suficiente para poder a gente se conduzir na vida. Ele é necessário, mas não é suficiente, ok? Então, durante os nossos encontros, nós expomos, por um lado, o esclarecimento enquanto autonomia intelectual do sujeito, aí toda a tradição cartesiana, tá certo? Toda a tradição cartesiana, que a gente usou, os autores que a gente já mencionou aqui para poder fazer essa reflexão, né? O esclarecimento enquanto autonomia intelectual do sujeito, com o intuito de averiguar até que ponto esse saber se articula com a existência no seio da sociedade. E, por outro lado, né, trabalhamos também com a noção de esclarecimento enquanto saber científico, que direciona a autonomia do sujeito para a operacionalidade técnico-científica. Então, aqui nós temos a encruzilhada. Primeiro ponto, nós trabalhamos na perspectiva de avaliar o esclarecimento enquanto uma atividade intelectual que livra os homens das interferências, sobretudo das divindades, mas quando nós vamos avaliar as exigências da sociedade capitalista sobre o saber esclarecedor nessa sociedade, a gente vai tentar perceber as limitações desse tipo de saber, tá certo? Que a sociedade exige. Quando a gente vai para outra racionalidade, a outra extremidade, a racionalidade técnico-científica, a gente agora vai avaliar se de fato essa racionalidade promove a autonomia do sujeito ou cria-se determinadas autoridades técnicas que agem perdendo a sua capacidade de liberdade, portanto, não seria autonomia quanto ao autogoverno, mas seria uma outra coisa. Seja a autonomia intelectual do sujeito, seja essa operacionalidade técnica produtiva, nos dois casos, nós avaliamos, né, até que ponto aquela promessa atribuída à razão do início da sociedade, da modernidade, até que ponto ela se efetivou, né? Até que ponto aconteceu a autonomia do sujeito e a emancipação humana. Essa é algo que nós precisamos sempre estar em mente. Então, nesse sentido, com o pensamento de Nietzsche, Feuerbach e de Adorno, sobretudo, nós voltamos para a noção de autonomia intelectual do sujeito, nos voltamos para a noção de autonomia intelectual do sujeito, que por meio do uso da razão, né, o eu autoconsciente se autogoverna e produz conhecimento sem recorrer à autoridade divina de outrora. Aqui consideramos a racionalidade reflexiva do início da modernidade, tendo a tradição cartesiana como um modelo de esclarecimento que foge à subjetividade humana pelo pensar, sem as mediações históricas. Então, quando nós vamos trabalhar essa questão da autonomia intelectual do sujeito, em que pensar significa eliminar qualquer que seja a dúvida, nós vamos observar que esse modelo de pensamento, ela vai forjar, ela vai fabricar um tipo de subjetividade, tá certo? Um tipo de subjetividade que nulifica as particularidades dos indivíduos e das coisas de um modo geral, porque essa subjetividade é como se ela fosse ahistórica, ela fosse eterna, tá certo? E ela sendo ahistórica e atemporal, o que vai acontecer? Ela não pode ter mudanças, ela não pode se alterar. Nesse sentido, nós trabalhamos esses autores para poder fazer esta crítica,
para dizer que, de fato, o ser humano, os indivíduos, quando se tornam sujeitos, eles se tornam sujeitos na história, para um determinado período histórico, né? Dentro de uma temporalidade, e não de forma eterna, atemporal. Então, apesar do eu pensante, denominado por nós de sujeito intelectual, alcançar o status de autonomia, isso se dá à custa da negação das particularidades das coisas que constitui a realidade empírica. E aí vocês podem observar que tanto em Descartes, a tradição cartesiana, como a tradição kantiana, né, sobretudo, se a gente pegar o próprio Descartes e o próprio Kant, nós vamos perceber que o sujeito individual, o eu pensante cartesiano e o sujeito transcendental kantiano, o eu pensante cartesiano e o sujeito transcendental kantiano, não se refere a indivíduos circunstanciados no mundo. Eles estão falando de quê? De entidades, né, representativas, conceitualmente falando, né, que engloba um conjunto de indivíduos, ou um conceito abstraído de um conjunto de indivíduos, e, portanto, ela se efetiva negando a própria existência historicamente determinada dos indivíduos no seio da sociedade. Então, essa é subjugada, essa realidade, né? A realidade é subjugada pelo pensamento, que se fundamenta em princípios universais, a partir dos quais o sujeito constrói os conceitos que se identificam com a essência das coisas. Então, se nós queremos pensar de forma abstrata, metafísica, então nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter princípios universais para poder dar base, dar sustentação a esses conceitos. E aqui nós estamos chamando a atenção que esses princípios são os princípios da lógica clássica, da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. A partir desses princípios, nós criamos a noção de verdade, e pensar de forma verdadeira significa reconhecer a realidade, a existência enquanto essência, porque é o que equivale ao pensamento. E as essências nulifica, ou pelo menos elimina, as particularidades da realidade. Então, essa é algo que vai estar presente de forma bastante acentuada, tanto em Nietzsche, quanto em Feuerbach e, sobretudo, em Adorno, tá certo? É óbvio que Adorno está recebendo influência da tradição marxista, está recebendo influência do Feuerbach, está recebendo influência do Nietzsche. Portanto, a gente trabalhou nessa linha argumentativa, tá certo? De trazer as reflexões desses autores para a gente compreender esse fenômeno do iluminismo, né? De atribuir à razão essa promessa de promover essa autonomia por esse modelo de racionalidade, ou por esses dois modelos de racionalidade. Isso levou-nos a apresentar objeções àquele modelo de esclarecimento, por ele se efetivar por procedimentos formais, sem considerar os condicionantes históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, o que nós estamos defendendo aqui, nessa disciplina? Nós estamos defendendo que, se queremos pensar a autonomia do sujeito, se nós queremos pensar a emancipação humana, nós precisamos levar em consideração alguns condicionantes. Quais seriam esses condicionantes? São condicionantes históricos, certo? Em cada período histórico, as condições políticas, as condições econômicas e sociais, pelo menos esses elementos aí a gente tem que estar sempre trazendo à tona para compreender os conceitos. Esses conceitos estão em diálogo, estão em relação a esses condicionantes. E o acesso que eu vou ter ao conceito, eu vou ter o acesso ao conceito para compreendê-lo, para pensar com o conceito, se eu fizer o contraponto entre esse conceito que vem sendo abstraído, vem sendo pensado dentro de uma tradição filosófica, com um instante presente no momento que eu estou vivendo, no cotidiano da realidade presente. Ok? Então, vamos ver aqui a questão dessa objeção que eu estou aqui me referindo.
Primeiramente, do ponto de vista lógico epistemológico, tem-se que o esclarecimento é concebido enquanto pensamento puro, que foge à realidade a partir da noção de verdade, definida por princípios lógicos da lógica clássica, princípios da lógica clássica, a saber, identidade, não contradição e terceiro excluído. Bem, se nós temos um esclarecimento que vai levar em consideração a noção de verdade baseada nesses três princípios, então, onde fica a realidade, os elementos basilares da realidade? Onde fica as particularidades? Onde fica a sensibilidade dos seres pensantes? É como se nós estivéssemos mutilando a sensibilidade, né? Como denuncia o Feuerbach, como se nós estivéssemos mutilando a sensibilidade, como se nós estivéssemos mutilando a base que gera o conteúdo para o pensamento, para poder determinar o pensamento para nós determinarmos esses elementos basilares a partir do pensamento e, portanto, nulificando esses elementos basilares em sua essência, tá certo? Aliás, diluindo na essência e, portanto, eles vão desaparecendo. Então, quando se pensa por esse ponto de vista lógico epistemológico, tá certo? Tendo como referência, como princípio do esclarecimento exatamente os princípios da lógica clássica, tendo a identidade como sendo idêntica à verdade, e a verdade como sendo idêntica à própria essência, o pensamento opera, certo? Mutilando, nulificando tudo quanto é particular, tudo quanto é singular. Portanto, é um tipo de esclarecimento, é um tipo de saber, é um tipo de pensamento que se efetiva ao eliminar as partes, os componentes basilares de uma determinada sociedade. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, nesse caso, o sujeito intelectual concebe a verdade como sendo idêntica a essa realidade, à essência. E isso é o que é combatido pelos autores que nós estamos trabalhando. As particularidades das coisas, o que se altera no decorrer do tempo, ficam fora da identidade e, portanto, são consideradas falsas, ilusórias. Observe que aqui não precisa ser algo dos mitos, da imaginação, das divindades. Nós estamos aqui trabalhando com o problema racional, meramente racional, certo? Eles estão na esfera da contradição lógica, ou seja, os elementos basilares que compõem a sociedade, eles são o quê? Eles são vistos por essa tradição que pensa a partir desses três princípios da lógica clássica, esses elementos basilares eles vão estar na esfera da contradição, porque ele se altera com o passar do tempo. Ele se altera quando quando se usa uma iluminação diferenciada, quando se usa elementos tecnológicos como uma luneta, como microscópios, um telescópio, elas vão se alterando. Portanto, essa dimensão aparente das coisas, elas estão na esfera da contradição, que não dá para ser capturado pelo pensamento e, portanto, eles são nulificados. Se a gente vai para Feuerbach, ele vai dizer, são esses elementos basilares que nos fornecem os conteúdos para o pensamento. Mas, por essa tradição, o pensamento nulifica, subjuga essas particularidades basilares. É esse o enfrentamento que nós estamos tentando expor aqui para vocês, que foi o objeto de análise da disciplina em curso, tá certo? A verdade da identidade assegura a falsidade da contradição, ou seja, a verdade da essência nega as particularidades da realidade empírica. A verdade de uma exclui a verdade da outra, não havendo outra possibilidade. Por esta ótica, o sujeito intelectual pensa por meio de conceitos que subjuga as individualidades dos objetos. Então, aqui nós tentamos fazer o quê? Pela identidade, nós temos a verdade,
que se identifica com a própria essência. Pela a contradição, o que é que nós temos? Nós temos aquilo que se altera, aquilo que não permanece é falso. E pelo terceiro excluído, se eu assumo a essência como sendo verdadeira, eu vou assumir os elementos basilares que compõem essa essência como sendo falsa, porque ele se altera constantemente. Então, o percurso feito por essa tradição cartesiana, qual seria? O pensamento, que é elaborado pelo sujeito intelectual, justificado pelos princípios da lógica clássica, nos permite pensar a realidade de forma imaterial, de forma universal, para além da época que se está pensando, tá certo? Para além da época que se está pensando e, portanto, de forma ahistórica. Observações nesse primeiro ponto? Não, professor. Portanto, há um estranhamento entre o pensamento e a existência empírica que situa o sujeito na dimensão conceitual sem determinações materiais. É a noção de um sujeito abstrato, de um ser genérico, tá certo? As suas particularidades são eliminadas para assegurar a existência da realidade em si mesma. Tudo quanto é de empiria, ele vai sendo subjugado por esse modelo de racionalidade. Sendo esse sujeito desvinculado da existência social, tem-se a segunda objeção, aquele modelo de esclarecimento que diz respeito à sua inoperância na sociedade capitalista. Então, a primeira objeção diz respeito a quê? Diz respeito a essa sobreposição do pensamento sobre a realidade, identificando a verdade com a essência, que se efetiva negando o que existe de fato no mundo, né? O par de luvas, como nós trabalhamos na aula passada, a luva da mão direita, a luva da mão esquerda, são os elementos basilares que compõem o par de luvas. E o pensamento, né, que opera por meio de conceitos, par de luvas, ela nulifica essas partes constituintes, o que está no mundo propriamente dito. Qual seria a segunda objeção a esse modelo de racionalidade? A segunda objeção agora é analisar qual é a operacionalidade ou qual seria a receptividade, como esse sujeito pode viver nessa sociedade capitalista. Portanto, vamos tentar ver se a gente consegue compreender essa segunda objeção para depois a gente entender por que é que a educação tem dupla função, né? A dupla função de adaptar e, ao mesmo tempo, de resistir, tá certo? Então, tem-se a segunda objeção, aquele modelo de esclarecimento, que diz respeito à sua inoperância na sociedade capitalista, uma vez que essa se efetiva pela produção de mercadorias. Então, é possível nós termos homens nessa sociedade que possa ter o status de autonomia, como autogoverno, que não seja capaz de produzir mercadoria de alguma natureza, como ele vai viver nessa sociedade? Então, nesse caso, tem sim um sujeito em si mesmo que se autogoverna enquanto realidade abstrata, mas sem autonomia enquanto capacidade técnica operacional para produzir mercadorias e participar da dinamicidade da sociedade capitalista em seus condicionantes determinados historicamente. Ficou claro, pessoal? Então, quais foram as objeções que nós fomos fazendo durante os nossos encontros em relação a essa racionalidade do início da modernidade, do projeto iluminista à lá tradição cartesiana? É de que, primeiramente, essa racionalidade reflexiva produz um pensamento abstrato, portanto, o sujeito pensante, o eu pensante, também é um eu abstrato, sem realidade historicamente determinada, construída e determinada. A segunda objeção, esse sujeito intelectual, esse sujeito autônomo, à la Descartes, ele se torna inoperante
para se viver nessa sociedade que nós estamos inseridos. Então, nós não podemos simplesmente acreditar que fazer esse retorno à tradição cartesiana, nós estaríamos resolvendo o problema da autonomia, da constituição da subjetividade na sociedade capitalista. Em outras palavras, precisamos levar em consideração que é de fundamental importância a reflexão, mas essa reflexão ela não pode ignorar, ela não pode estar fora de um contexto vivenciado pelos indivíduos. E qual é o contexto que nós estamos vivenciando hoje? É o contexto da sociedade capitalista. Tem que se levar em consideração esses elementos. Então, vamos agora para Kant, né? Kant tenta superar essa falsa conciliação entre o pensamento e a realidade da tradição cartesiana. E o que é que o Kant vai... como é que o Kant vai fazer isto? O Kant ele vai delimitar, né? O âmbito, aliás, vai delimitar o alcance da ciência. O Kant vai fazer uma separação. O que seria saber, tá certo? Científico, epistemológico, e o que seria mera especulação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai conceber o saber no âmbito dos fenômenos. O esclarecimento se limita ao saber científico. Então, é a primeira observação que a gente vai trazer com Kant. Então, Kant vai fazer, na crítica da razão pura, ele vai fazer essa delimitação. Qual é o saber válido, tá certo? E o que seria apenas especulação metafísica. Então, com isso, a essência enquanto realidade em si mesma fica na esfera da especulação metafísica, sem valor epistemológico. Observe que o Kant, mesmo sendo um grande pensador, ele vai corroborar, ele vai deixar um legado que a sociedade capitalista, que o capitalista vai se apropriar disto para poder tirar vantagem, que é exatamente esse recorte, né? essa divisão. Com isso, os fatos passam a ser a base do pensamento. O saber científico ele é operacionalizado pelo quê? Pelos fatos, pelo que acontece. E o pensamento ele vai se limitar a quê? A descrever o que acontece. Portanto, nós nos tornamos limitados pelos fatos. Os fatos limita o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Que o Feuerbach, o Nietzsche e o Adorno, eles vão também vai fazer a crítica a essa forma de compreensão. Bem, se a especulação metafísica não tem valor epistemológico, vamos ver como é que fica agora esse pensar mediado pelos fatos. Os fatos passam a ser a base do pensamento. A verdade deixa de ser um construto lógico formal e passa a ser concebida como comprovação empírica dos fatos. No entanto, os princípios lógicos da identidade, não contradição e terceiros excluídos, continuam como critério norteadores de verdade. Quando você assume a identidade como sendo verdadeira, você vai assumir a contradição como sendo falsa e não há uma terceira possibilidade. Isso vai continuar, tá certo? Não mais como um princípio que vai construir a realidade a partir do pensamento, mas como um princípio orientador para poder nós mantermos um tipo de verdade que nulifica a tentativa de se pensar diferente dele, tá certo? Então, observa, esse princípio da lógica clássica, na tradição cartesiana, dava condição do sujeito produzir o conhecimento de forma abstrata, determinando a própria realidade por esse pensamento. Com o saber científico, o saber fenomênico do Kant, esses três princípios, eles não vão ser mais a base de elaboração, de determinação do que é verdadeiro e o que é falso. Eles são agora orientadores para poder ancorar uma noção de verdade que vai dar base, sustentação ao saber científico. A ciência não vai discutir o que é a verdade, ele vai se apropriar
dessa noção de verdade, ancorada nesses princípios da lógica clássica, para poder, com o uso do método científico, nós agora validarmos o que é verdadeiro, o que é falso, pela regularidade dos acontecimentos. Então, dessa vez, não mais para legitimar o pensamento em si mesmo, né, os 3 princípios da lógica clássica, mas para justificar a unidade entre o particular e o universal por meio do método científico, que pressupõe a observação dos fatos com o intuito de constatar a regularidade de suas ocorrências. Além disto, o conhecimento acerca desses fatos só se efetivam depois de serem experimentados e justificados pelos indivíduos. O esclarecimento, enquanto saber científico, precisa de comprovação empírica e não apenas ser demonstrado logicamente. Então, observa que o método científico ele vai reduzindo a liberdade de opinião, a liberdade de se expressar do cientista, do ser pensante. Ele vai ficar regrado pelo método que ele está utilizando e os fatos vão permitir ele se expressar ou ficar em silêncio diante dos acontecimentos. Então, aquele saber construído por demonstrações lógicas, com Kant, fica na esfera transcendental, metafísico, fora do alcance epistemológico. A racionalidade reflexiva opera sobre aquela esfera, enquanto que o saber científico passa a ser produzido pela racionalidade técnico-científica. Então, a reflexão vai ficar em que esfera? Vai ficar na esfera metafísica, na esfera transcendental, certo? Portanto, ele perde o valor de conhecimento no capitalismo tardio, na sociedade capitalista, do final do século XVIII para cá, né? Ele vai fazer o quê? A reflexão vai perder valor, tá certo? De saber, para ficar apenas na dimensão da especulação. Quando nós estamos cobrando das escolas, da educação, uma formação reflexiva, observa, essa reflexão ficou no passado, né? Na tradição cartesiana, com a tradição kantiana para cá, o que se tem? A reflexão é uma espécie de perca de tempo, porque ela não tem uma aplicabilidade no seio dessa sociedade vigente, certo? Então, seria nesse sentido aí. Então, a racionalidade reflexiva opera sobre aquela esfera, enquanto que o saber científico passa a ser produzido pela racionalidade científica. Aqui nós temos agora como é que o homem vai estar atado entre a primeira racionalidade e a segunda racionalidade, e como é que ele precisa se equilibrar para não ser conduzido por uma racionalidade que nulifica a si mesmo e tudo que existe de forma particular, ou ele evitar que ele agora seja confundido ou reduzido à operacionalidade, à mercadoria denunciado pelos pensadores que nós estamos analisando. Essa nova racionalidade prevaleceu na modernidade, convertendo o sujeito pensante, aquilo que nós chamamos de intelectual, da racionalidade reflexiva, em um operador do saber científico. Agora, o operador do saber está circunstanciado historicamente. Então, a objeção que se foi feita à racionalidade reflexiva da tradição cartesiana é que o sujeito estava fora da história, ele era abstrato. O eu pensante estava fora da história, ele era abstrato. Agora, o operador do saber, ele está circunstanciado historicamente, mas isso ainda não é suficiente para que tenhamos a autonomia do sujeito no sentido kantiano, certo? Os condicionantes econômicos, políticos e sociais interferem diretamente ou indiretamente em sua atuação no mundo. No entanto, isso não é sinônimo de autonomia do indivíduo no seio da sociedade. Ao contrário, as regras utilizadas pelas ciências positivas para submeter a natureza às condições prévias para gerar resultados
esperado pelos cientistas, também se aplica sobre os indivíduos pela sociedade capitalista. Então, o cientista cria-se métodos previamente para poder chegar a resultados esperados dentro no âmbito da natureza. Em outras palavras, levanta-se hipótese e vai trabalhar a perspectiva dessas hipóteses se efetivarem. O que a sociedade capitalista faz em relação aos indivíduos? Cria-se as estratégias para que os indivíduos se comportem de acordo com os interesses da classe dominante dessa sociedade. Então, o método utilizado pela ciência para poder controlar a natureza, esse mesmo método ele é utilizado pela sociedade, aí inclui a ciência também, como sendo uma estratégia para poder ter o domínio do comportamento dos indivíduos no seio dessa sociedade. O sistema socioeconômico modela o comportamento dos indivíduos por meio da produção e do consumo de mercadorias. Nós vemos isso na questão da indústria cultural. Nesse sistema, eles são concebidos como instrumentos para exercer funções reclamadas pela sociedade, sem as devidas preocupações com as condições de dominação e de exploração aos quais são submetidos. Neste aspecto, o saber capacita os indivíduos para o aperfeiçoamento técnico operacional, conservando os interesses do capital, o lucro. Vimos isso muito bem, sobretudo na questão da indústria cultural. De modo que esse modelo de esclarecimento nos permite também fazer objeções em relação à possibilidade de efetivação da autonomia do sujeito e da emancipação humana. Observe que essas objeções elas estão sendo baseadas no pensamento daqueles pensadores que nós anunciamos durante as aulas, tá certo? Qual vai ser a primeira objeção? Ele vai se referir ao método científico. Por quê? Porque esse método científico ele vai nos dar o quê? Ele vai determinar, né, o que seria o conhecimento. Então, no sentido de que o pensamento é determinado pelo o que acontece no mundo, o fato. Então, o fato diz o que é pensar. Se o fato diz o que é pensar, tira-se a liberdade do indivíduo ter condições de pensar por conta própria. Ele é o quê? Ele é condicionado pelo que acontece, portanto, ele vai descrever e não pensar sobre o que acontece. E aqui nós trabalhamos isto naquela aula que nós fizemos sobre a questão da linguagem, tá certo? A linguagem matematizada, os modus operandi do saber científico, a linguagem matematizada e a equivalência entre homens e máquinas, tá certo? Então, nós estamos trazendo para cá aquela discussão que trabalhamos lá. Então, o fato. Aqui houve uma inversão em relação ao esclarecimento enquanto autonomia intelectual. Se naquele modelo de esclarecimento a realidade era empírica, era subjugada pelo pensamento, as particularidades das coisas eram eliminadas pelos conceitos universais, agora o pensar é subjugado pelos fatos. No entanto, isso não quer dizer que as particularidades das coisas sejam recuperadas. Então, se nós acreditamos a lá Feuerbach, Nietzsche e Adorno, que é preciso a gente recuperar as individualidades, recuperar a particularidade das coisas, a objeção aqui nós estamos trazendo é que o método científico não nos permite recuperar essas particularidades. Apesar da ciência ser uma ciência particular, no sentido de não ser universal, como a filosofia, que pretendia trabalhar com conceitos metafísicos para além do tempo, tá certo? E da história, aqui nós estamos dizendo, apesar de ele estar circunstanciado dentro em contextos históricos temporais, ele conserva a eliminação das particularidades das coisas, portanto, não é sinônimo de autonomia. Então, o método científico
se utilizando de mecanismos matemáticos, reduz tudo à condição de coisas. Portanto, nós temos os indivíduos, os homens, identificados com as máquinas, identificados com os objetos, por uma função matemática. As diferenças individuais são aniquiladas em prol da unidade entre o particular e o universal. Ele promove a unidade das coisas, reduzindo tudo a número, é a linguagem matemática que nós trabalhamos anteriormente. Há uma identificação entre homens e coisas, formando uma unidade quantificável, mensurável matematicamente. Aquela ideia de que tudo aquilo que não é mensurável é ilusório, né? De modo que a consciência humana é coisificada. A consciência humana sendo coisificada equivale a dizer que os homens, eles devem ser programados e reprogramados para atuarem no mundo como se fossem máquinas, portanto, sem autonomia, sendo tutelado por algo fora dele. A capacidade de pensar a realidade em si mesma se converteu em esforço para operacionalizar o saber técnico. O esforço individual não é mais para se autogovernar no mundo, mas para se aperfeiçoar tecnicamente para produzir mercadorias. O esclarecimento, enquanto saber científico, faz do homem esclarecido um produtor de artefatos. O homem de ciência é aquele que conhece na medida que sabe aplicar esse conhecimento para fazer algo, para fazer coisas. Como nós da filosofia, nós não fazemos coisas, é um tipo de saber de menor valor ou marginalizado, né, nessa sociedade. Fazer artefatos que passa a competir no sistema capitalista com as máquinas. Nessa perspectiva, tem-se a segunda objeção a esse modelo de esclarecimento. Qual seria essa segunda objeção? A primeira objeção, qual foi? Da racionalidade reflexiva. A primeira objeção é o método científico que vai o quê? Que vai determinar o pensamento a partir dos fatos. Então, pensar significa descrever o que acontece no mundo. Vamos agora para a segunda objeção. Alguém fez uma pergunta? Sim, professor. O Rafael perguntou assim: com o futuro da automoção, cada vez mais se produz o desemprego, já que o homem-máquina é substituído pela própria máquina. Isso está certo, professor? Rafael, se a gente for observar a tendência, né? A tendência que nós temos hoje de automatização de tudo, a economia neoliberal, né? O que é que ela está incentivando? Cada vez mais essa questão dos indivíduos se tornarem empreendedores, né? Empreendedores. Então, a tendência é exatamente essa que você está dizendo. A automatização, né? Ela vai fazendo o quê? Automação ela vai fazendo com que o campo de trabalho ela vai ficando cada vez mais especializados e reduzindo em quantitativos. Então, quem trabalha com dessa área de automatização ou de automação, vai tendo o quê? Vai tendo espaço para poder atuarem. Nós que trabalhamos numa perspectiva mais, digamos assim, numa dimensão mais analógica, nós vamos perdendo espaço. Mas o que é que a economia neoliberal faz conosco? É querer nos transformar agora em empreendedores, certo? Empreendedores. Então, nós seremos o quê? Nós seremos como se fosse funcionário de nós mesmos e, portanto, devemos competir nesse mercado, criando e recriando empreendedorismo. É a ideia da criatividade, é a ideia os termos não me vêm, né, de forma fácil, mas seria essa ideia de você ser aquele que vai o quê? Que vai sempre correr atrás de estar na frente e pensar em algo novo, criar um aplicativo, criar uma empresa que dê assistência, que preste serviço da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível. Então, seria essa fase, Rafael, do desemprego formal, tá certo? E
o incentivo ao empreendedorismo. Nesse incentivo ao empreendedorismo, as agências financeiras, elas vão criando todas as estratégias do mundo para que você vá se endividando, para que você se torne um cliente que precise de financiamento e que se torne refém dos interesses dessas instituições. Não sei se me faço entender, viu, Rafael? O professor também tem pergunta da Júlia. Então, uma pessoa pensante não tem valor nenhum. No caso, só quem tem valor é aquilo que gera dinheiro. Júlia, veja só, quando você diz uma pessoa pensante e não tem valor nenhum, não, observa, todos nós somos seres pensantes, tá certo? Agora, quando nós vamos avaliar, né, qual seria o que é considerado pensamento por essa nova forma de esclarecimento, observa que o pensamento ele se limita a descrever o que acontece. Se você quer que a outra forma de pensamento reflexiva tenha algum valor, você vai se colocar na condição de quê? Na condição de resistir o que está posto. Aí qual vai ser o valor disto? É um valor que não terá o reconhecimento do sistema vigente, certo? Então, observa, eu não estou aqui dizendo que não tem valor. Todos nós somos seres pensantes. Primeiro ponto. Segundo ponto, a sociedade vigente define como sendo o pensamento válido aquele que descreve o que acontece no mundo. Esse aí tem aceitação e vai sendo sempre o quê? Vai ser sempre reforçado pelas instituições formadoras, né? Formadoras, as escolas, as corporações de um modo geral, a televisão, os jornais, o rádio e tudo mais. Quando se veicula uma notícia, a primeira coisa que a gente vai atrás é o quê? É a veracidade dos fatos, certo? Quando você vai para a justiça, para um julgamento, a gente vai atrás de quê? A veracidade das provas. Observa que a sociedade é toda estruturada pelos fatos. O pensar significa dizer o que acontece, ok? Quando você diz, o pensar não tem valor, não, tem valor. Agora, se você quer pensar numa perspectiva reflexiva, o que é que vai acontecer? Vai ser um pensamento marginalizado, porque você está, querendo que não, analisando o que está posto, fazendo uma crítica do que está posto. Aí você teria o quê? Você teria o pensamento enquanto resistência ao que está posto, e aí você precisa se apropriar dos saberes acumulados pela tradição e, ao mesmo tempo, conhecer bem o mecanismo de contradição existente na sociedade vigente, tá certo? Então, qual seria o valor de se pensar de forma crítica, reflexiva aqui? É um valor que não é reconhecido pela sociedade vigente, mas o seu valor está exatamente para que os status quo dessa sociedade vigente, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo minado, ou pelo menos vai sendo desvelado, né? Vai sendo percebido pelas demais pessoas. Esse seria o valor. Agora, não tem a aceitação da sociedade dominante vigente. Não sei se me faço entender, Júlia. Que nós, na aula passada, nós dizíamos o quê? Que a função da filosofia seria dizer o indizível, né? Então, aquela noção da aula passada de dizer o indizível é exatamente esse valor que o pensamento reflexivo tem nessa sociedade. Dizer o indizível é não se conformar com o que está posto, portanto, é uma resistência ao que está posto. Se a sociedade se opera pela lucratividade, ela se nutre da exploração, se nutre da desigualdade, pensar fora desse direcionamento é dizer o que não é aprovado pelo grupo dominante dessa sociedade. Seria nesse sentido. Mas alguém perguntou mais alguma coisa? Júlia, está tudo ok, Júlia? A Júlia disse que sim, professor. Aí o Ítalo Rafael, ele fala assim, professor, você acha que o capitalismo inventou essa ideologia do trabalhador bater no peito e dizer que é trabalhador? Incentiva, né? Ele vai incentivar exatamente esse orgulho, porque, como nós também trabalhamos na aula passada,
o que o processo formativo vai fazendo conosco, essa semi-formação, essa semi-cultura e essa educação para adaptação, é transformar o trabalhador, né, em capitalista. É ele fazer a defesa da ideologia capitalista como se fosse sua, tá certo? Como se fosse sua. Então, o trabalhador é aquele que se efetiva, né, por aquilo que faz, e esse trabalho precisa dignificar a sua vida, dar condições dele ter tempo livre, ter tempo para a sua família e tudo mais. Mas parece-me que a noção que você está aqui se referindo é muito mais aquele trabalhador que vai cada vez mais tentando bater as metas postas, né? A cada semana, a cada mês, a cada ano, ele é aquele que é capaz de bater metas e é aquele que vai ser o quê? Que vai ser visto como sendo o funcionário padrão, né? Funcionário padrão. E aquele que vai para o confronto, né? Eu aqui estou me recordando de uma situação em sala de aula, né? Em que se trabalha com essa noção de produtividade, de bater metas, e uma vez uma diretora chamou um professor, uma professora, e fez a seguinte pergunta: o que está acontecendo contigo, com a tua turma? Se você recebeu essa turma com um resultado X, e agora essa turma está com um resultado X menos Y. Aí usou o exemplo da questão da produtividade como um pintor, né, que é capaz de pintar uma casa em 2 dias e um outro que passa uma semana para fazer essa mesma pintura, né? Comparando isso com a sala de aula. E aí o professor respondeu para ela: isso é uma questão de escolha, né? Na sala de aula é uma questão de escolha. Se você quer produzir eliminando aqueles que têm mais dificuldades, não dando a oportunidade deles caminharem com seus próprios pés, você escolhe e você chega ao resultado, né? Em que os que sabem mais na hora da prova, ele vai fazendo o quê? Eles vão pegar as questões e passar para os que sabem menos. Mas se você quer trabalhar para que aqueles que, em tese, não tenham as mesmas condições culturais, econômicas, sociais, e por isso não têm acesso à cultura, têm mais limitações para a aprendizagem da linguagem escrita, e você quer dar a oportunidade dele acompanhar esse ritmo de aprendizagem, é óbvio que o resultado vai ser o quê? Ele vai ser conivente, ele vai ser coerente com a turma que você tem. E aí, o conflito, né, daí para frente, deixa para lá, que não vem o caso. Mas a ideia é de produtividade. Então, se o trabalhador é aquele que bate no peito e se orgulha de ser trabalhador, nessa perspectiva de estar sempre superando as metas, nós estaríamos aqui tratando do que nós trabalhamos na aula passada, de que o capitalista faz com que o trabalhador deixe de pensar como trabalhador e passe a pensar como capitalista, em que a meritocracia é a alma do negócio e, portanto, eu sendo eficiente, eu tenho um lugar nessa sociedade diferenciada em relação aos demais. E os demais são os demais, seria nesse sentido. Não sei se era nesse sentido aí, Ítalo, mas nesse sentido que eu estou dizendo, de fato, isso é uma criação do capitalista, tá certo? É transformar o trabalhador para pensar como um capitalista. A educação, ela é uma educação pensada pelo capitalista, né? Os meios de comunicação são meios de comunicação pensados pelo capitalista, e eles vão nos agenciar para nos tornarmos o quê? Os defensores desse capitalismo. E esse bater no peito, com esse orgulho, seria uma marca dessa sociedade, ok? Rafael, Ítalo, Rafael. Se foi no outro sentido, aí você recoloca a questão, porque foi assim que eu entendi. Mas eu escrevi outra coisa aí também. É porque o que eu vejo hoje também é uma grande perda das profissões. Ninguém quer seguir uma profissão, mas sim abrir um negócio, e seja ele qual for. É justamente também essa educação do capitalista. É esse apoio, esse incentivo que você estava falando aí. Essa questão
de autônomo, né, do profissional autônomo, de você ter o seu próprio negócio, que foi na pergunta do Rafael, né, Rafael Eros, que eu tentei trazer essa questão. A falta, ao invés de se incentivar a criação de postos de trabalhos formais, com essa debandada, com essa demissão em massa, massificada, o próprio sistema o neoliberalismo, a própria sociedade neoliberalismo, essa fase do capital neoliberal, o que ela vai fazer? Ela vai criando, né, as estratégias de ocupação para esses indivíduos para alimentar os interesses do capitalista, né? Vai criando todas essas coisas aí. E aí vem aquela noção, fica sem ganhar quem não tem imaginação, fica sem ganhar quem é preguiçoso, eu sou um trabalhador, e aí quanto mais você trabalha, mais você explora a si mesmo ou explora alguém, e quem se nutre disso é o próprio sistema capitalista, tá certo? Isso essa perda de profissões é tão assim, parece que ela é muito nítida para quem tem um certo olhar, porque até certas pessoas, né, que não estudaram e que hoje já têm 50 anos, elas sempre dizem assim, estude para você ganhar bem. Até essas pessoas, elas sempre visam ganhar bem, mas elas nunca dizem assim, estude isso, estude aquilo, ou seja, empregando a pessoa, incentivando a pessoa a uma profissão, é sempre visando o dinheiro. Estude para ganhar bem, é sempre isso. Pensamos com a formação cultural que nós temos, certo? Nós pensamos a partir da formação cultural que nós temos. E a formação cultural que nós temos, sobretudo dessas pessoas não letradas, né, que com a minha idade ou mais do que não letradas, a formação cultural que elas têm é exatamente essa de inserção no mercado de trabalho, para produzir para o capitalista. E a crença é de que nós estamos nesse mundo aqui para poder ganhar bem e ter uma vida, digamos assim, confortável materialmente falando, certo? Não se pensa na exploração, como é que isso acontece, como é que esse estudo poderia reverter minimamente essa situação, não se pensa nesse sentido, porque os exemplos que o sistema capitalista deixa para nós, para aqueles que resistiram ou que resistem, é de uma exclusão no seio dessa sociedade. Nós trabalhamos isso em outras aulas aqui. Então, essa impotência econômica que o capitalista impõe sobre aqueles que pensam diferente, que insistem em estudar algo que não é do interesse do capitalista, mas o capitalismo precisa disso para se nutrir, ele vai fazendo o quê? Ele vai dando condição para se fazer algumas coisas e outras coisas eles vão desmotivar ou vão criar os mecanismos de desistência, né? Desistência. A profissão de ser professor mesmo, né, é algo que é muito preocupante nos dias de hoje. Sobretudo depois da pandemia, né? Depois da pandemia, a tendência de uma redução significativa das aulas presenciais é latente, né? É latente. Os cursos presenciais que nós temos hoje, eles já são o quê? Já são autorizados a colocar uma carga horária bastante acentuada de ensino à distância. Ensino à distância. Bem, o que significa um ensino à distância? Não é um ensino remoto como nós estamos aqui. Aqui você tem o quê? Nós temos, de forma online, alunos e professores. O ensino à distância é diferente. Uma aula como essa aqui eu poderia gravar. A empresa vai fazer o quê? Vai comprar esta aula uma vez só, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa aula para milhões de alunos a nível nacional ou internacional e se repetir isso ad infinito. Ad infinito. Então, observa, o que é que se tem? Se tem uma espécie de desestimular, né, determinadas profissões, criando mecanismo de automatização para poder reduzir custos.
e deixando você agora correndo, competindo uns com os outros e com as máquinas para poder tirar o seu sustento e ainda se sentindo orgulhoso porque está conseguindo se manter vivo, né, nesse mundo. E ao invés de você ser solidário com aqueles que não estão conseguindo, você o critica porque o outro não está conseguindo. É como se o fracasso do outro gerasse em você uma determinada satisfação e não uma preocupação, tá certo? E não uma preocupação. É uma marca registrada da nossa época, essa questão, ok? Professor, você falou também desses mecanismos que o capitalismo cria, né? Eu acredito que um deles também, você falou sobre o crédito, né? Que muitas empresas abrem o crédito, fornecem o crédito para que a pessoa empreenda ou pague mais contas, gerando uma conta que é lá. E aí eu vejo aqui em Sobral muitas empresas abrindo. Elas estão ainda pequenas, né? São, digamos assim, só um quartinho ainda. Mas em cada esquina aqui de Sobral, se você for ali no centro, principalmente ali perto do Banco do Brasil, você vê uma em cada esquina. E aí as pessoas vão lá e vão se tornando reféns. Como você falou, reféns do crédito. Mais uma vez, é a questão do Rafael, né? O reflexo do desemprego, na falta de emprego formal, ele se reflete exatamente nessas situações. Você vai ver alguém com a maleta no meio da rua, você vai ver alguém com as coisas nas costas, nos braços vendendo, ou você vai vendo o quê? Vai vendo os quartinhos. Hoje, no Instagram, você vai ver a quantidade de pessoas vendendo, né, oferecendo mercadorias, pelo WhatsApp mesmo, a quantidade de pessoas que vêm te abordar, mesmo as grandes lojas fazendo grupos. Você faz uma compra na loja, daí a pouco você está no grupo de WhatsApp da loja, né? E nem pede permissão, simplesmente te põe no grupo como se você já internalizou, né, essa forma de comércio, e aí você se torna o quê? Agora, um cliente, e aí vem a ideia de cliente VIP, vem isso e aquilo, você vai ter acesso às promoções em primeira mão, aí se cria todo um discurso, tá certo? Ideológico, que vai, muitas vezes, até te fazer acreditar que é importante mais do que outras pessoas, porque a loja te reconhece como sendo um cliente VIP, né? Seria nesse sentido aí. Então, essa proliferação de profissionais autônomos, com incentivo financeiro de muitas empresas, tá certo? De finanças, dos bancos, sobretudo, é um reflexo exatamente da questão do Rafael Eros, que é o fechamento de postos de trabalhos do ponto de vista formal para a gente trabalhar na informalidade, que é um problema seríssimo, porque nessa informalidade você não tem garantias nenhuma. Ficando doente, você não tem como você garantir a renda familiar, e outras coisas mais que a gente precisa, que o trabalhador precisa ter como garantia, aposentadoria, folgas remuneradas, férias, tá certo? Então, são várias coisas que o emprego formal assegura e que essa informalidade, ela é uma nova forma de exploração mais acentuada do que a anterior, ok? Então, eu vou só retomar aqui para poder ver se a gente consegue dar conta, né? O esclarecimento enquanto saber científico faz do homem esclarecido um produtor de artefatos que passa a competir no sistema capitalista com as máquinas. Nessa perspectiva, tem-se a segunda objeção a esse modelo de esclarecimento, enfatizando que a aquisição desse tipo de saber não assegura a autonomia do sujeito, conforme promessa delegada anteriormente à razão. Ele está a serviço da classe dominante na sociedade burguesa, que instrumentaliza para atender interesses econômicos dos capitalistas como se fosse seu. Assim, a atenção do indivíduo se volta para o seu oponente na linha de produção, a máquina, assegurando a manipulação da sociedade,
conservando a desigualdade e a exploração dos homens. Na pergunta do Rafael, as pessoas incentivam a gente a estudar para ganhar dinheiro, mas não pensa em nenhum momento como esses estudos poderiam estar a serviço da humanidade para se contrapor à desigualdade e à exploração dos homens pelos próprios homens. Ao contrário, essa ânsia de ganhar dinheiro nessa sociedade vai conservar a desigualdade e a exploração do homem pelo capitalista ou pelos outros homens. Então, homens e máquinas, nesse modelo de racionalidade, passam a ser vistos como mercadorias que potencializam o aumento da riqueza do capitalista à custa da pobreza dos trabalhadores. Tal situação conduz o indivíduo singular, vou colocar aqui, porque senão vai faltar energia. Tal situação conduz o indivíduo singular a se fazer na sociedade capitalista, produzindo e consumindo mercadorias. Enquanto mercadoria, ela é comercializada no mercado de trabalho, né? A mão de obra vai ser comercializada no mercado de trabalho, de modo que negar essa condição o leva à negação da sua existência naquela sociedade. Então, se eu não tenho um posto de trabalho formal para eu prestar o serviço ao empresário, a um patrão, eu tenho que prestar um serviço a mim mesmo, eu como sendo patrão. E eu tenho que ter o rigor de exploração que o patrão tem para poder o meu negócio prosperar. Eu tenho que explorar a mim mesmo, enquanto mão de obra, né? Eu tenho que explorar o consumidor enquanto meu cliente para poder o meu negócio prosperar e eu estar inserido nessa sociedade de consumo, essa sociedade de exploração de desigualdade social. Mesmo sendo a ele concedido o direito de romper o seu vínculo contratual com quem comprou a sua força de trabalho, isso não o livra de vendê-la ao capitalista sem renunciar à sua própria vida. E aí observa como é que você se torna um capitalista, como você vai ser agora o capitalista, que precisa explorar para poder manter o lucro, e vai explorar a quem? Vai explorar a si mesmo. Vai tirar de si mesmo hora da sua vida, de estar no lazer, de estar com a família, para poder você fazer com que o seu empreendimento vigore, né? Se sustente. Alguma pergunta? Não, professor. Essa sobreposição dos interesses dos capitalistas em relação à condição de atuação do indivíduo singular na sociedade burguesa, bem como o comprometimento da racionalidade tecnocientífica com aqueles interesses, justificam o redirecionamento do esforço de se fazer uso do entendimento para se autogovernar nos moldes kantianos, para o aperfeiçoamento técnico-operacional, enquanto possibilidade de produzir artefatos, aproximando-se cada vez mais do ritual das máquinas. As máquinas que trabalham 24 horas, né? O homem, de forma automatizada, às vezes eu fico aqui brincando com a minha esposa, sobretudo nesse momento de pandemia, é como se nós estivéssemos trabalhando de forma automatizada. A gente nem percebe mais o que está fazendo muitas vezes, né? Muitas vezes. Às vezes eu vou ler um texto que eu escrevi, e aí eu vou perceber o quanto a gente está automatizado, a gente não consegue mais nem refletir sobre nem o que está dizendo, o que está escrevendo muitas vezes. Então, é um ritual de repetição tão constante que aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, parece-me que se aplicar de forma mais apropriada possível a nós que estamos vivendo esse momento pandêmico, trabalhando de casa. Então, produção mecânica que prima pela eficácia da padronização das coisas como critério para assegurar o lucro almejado pelo capitalista. Nesse contexto, o operador do saber
é conduzido por condições impositivas do sistema que foge à sua subjetividade por interesses extrínsecos à sua capacidade de pensar e tomar decisões por conta própria. Aqui, se a gente vai trabalhar aquela perspectiva do Adorno, né, da consciência verdadeira, em que a educação não pode se efetivar só do ponto de vista pedagógico, só do ponto de vista da transposição do saber, dos conteúdos, mas sim criando os conflitos, criando os embates, nós vamos perceber que aqui acontece exatamente o inverso com a noção do operador do saber. Porque se eu sou um operador do saber, observa que a operacionalidade que vai tomar o lugar da reflexão, eu não vou ter do outro lado um sujeito reflexivo, eu vou ter do outro lado um receptor. Se eu vou ter do outro lado um receptor, para que pagar um professor para estar fazendo esse trabalho que a máquina pode fazer? Então, nós estamos cada vez mais atrás dessa eficiência, essa eficácia operacional que não se justifica hoje, né? Muitas empresas, sobretudo as empresas privadas, estarem pagando um professor, né, que tem custos de toda natureza, mas, ao contrário, é incentivar o professor a abrir uma make, né? Uma pequena empresa, uma microempresa, para esse professor prestar um serviço à empresa de ensino, né? A educação passou também a ser uma mercadoria, portanto, as instituições de ensino são empresas, a televisão, a denunciada por Adorno, já era empresa, jornais, revistas, cinema e tudo mais, né? A crítica que ele faz ao cinema hollywoodiano, né? Nós podemos trazer isto para a questão das instituições de ensino, são empresas, e a educação é mercadoria. E se eu posso otimizar, para que é que eu vou agora contratar um ser pensante, reflexivo, se eu posso simplesmente comprar o material já pronto e acabado e eu faço uso dele sem ter o perigo desse professor estar desvirtuando aquilo que é do interesse da empresa, é interesse do capitalista. Professor, eu queria só fazer um pequeno comentário nessa parte aí que você falou sobre a educação ser um produto, né? Porque, assim, recentemente eu entrei no curso técnico, fui obrigado pelo capitalismo, no curso técnico, e aí as vendedoras, né, do curso técnico me deram super atenção antes de entrar, falaram muita coisa, né? Aí assim que eu paguei, e aí as aulas começaram, elas esqueceram de mim. Toda vez que eu perguntava alguma coisa, ninguém me respondia. E elas só fazendo vídeo, né? Aqueles videozinhos assim engraçados, dizendo o cliente fez... Não, o cliente perguntou quais cursos tinham. Aí ela ficava dançando. Aí o cliente fez o Pix, aí ficava mais dançando ainda, mais alegre. Ou seja, só visando o dinheiro. E aí eu não aguentei isso não. Depois da terceira vez que eu tinha falado e ela não tinha respondido, eu passei uns carão nela, dizendo que elas não estavam vendendo uma chinela e nem um sapato não, que elas estavam vendendo educação. Acima de tudo, como é que eu posso dizer? Acima de tudo, a instituição, né? O valor da instituição. E que a educação, embora ela seja paga, mas o que está lá é o nome da empresa delas. E aí, se ela não ficar dando atenção às pessoas, né? Os alunos, parece que o aluno para ela é só aquele aluno antes de pagar. Depois que pagou, pronto, esqueceu. Isso é um grande problema também nessas instituições aí. Eu entendo. Ok. Então, observa que esse indivíduo que é tido como sendo sujeito, né, de fato, ele é produzido enquanto mercadoria, que é consumido na sociedade capitalista de forma similar a outras mercadorias, certo? Então, o cliente, de fato, é uma mercadoria. O professor é uma outra mercadoria, tá certo? As atendentes que o Rafael está aí falando é uma outra mercadoria, que ela vai, o padrão do comportamento delas é programado, elas só vão repetir aquilo ad infinito, né? Ad infinito.
assim como se tem algumas pessoas, né, existe o estigma pela cor, pela altura, o formato físico, pela aparência, né? Isso é tudo um problema de uma formação, uma deformação cultural, e que essa deformação cultural, quando você assume um posto de trabalho, ela vai o quê? Ela vai estar presente em você como sendo um funcionário dócil que vai repetir aquilo que está na cartilha que você recebe antes de começar o seu trabalho. Então, é mais ou menos assim que eu comparo, tá certo? Que eu entendo. Nesse ímpeto do sistema capitalista de produzir mercadoria, de aperfeiçoar tecnicamente homens e máquinas para potencializar tal produção, faz da educação, passa agora para a educação, tá certo? Um instrumental de alcance irrestrito de indivíduos de todas as classes sociais. Então, se na época dos nossos pais, aqui no Brasil, a educação era restrita para uma elite, ela agora é uma obrigação, é um dever da família e do Estado colocar os seus filhos nas escolas, porque as escolas, elas são as instituições do Estado a serviço da economia, dos reclamos econômicos, e a economia exige, né, mão de obras letradas. Então, o objetivo atribuído à educação na sociedade burguesa não é de promover homens livres para se autogovernar, no sentido kantiano, apesar de, ideologicamente, isso ser conjecturado. Então, a propaganda, né, o Ítalo Rafael estava colocando, a propaganda que se tem é que a educação seria para quê? Para promover cidadãos, homens livres, autônomos, capazes de pensar e se conduzir por conta própria. Mas, de fato, não é bem assim que a gente vem analisando por esses autores que estamos trabalhando. O Nietzsche tem um texto chamado Schopenhauer como educador, e ele vai fazer uma análise muito próxima dessa que nós estamos trazendo aqui para vocês, nessa disciplina, tá certo? Schopenhauer como educador. Bem interessante a reflexão que ele faz. O que, de fato, é reservado para ela é a função de promover nos indivíduos um comportamento padronizado, comprometido com a manutenção da sociedade vigente. Para isso, essa sociedade condiciona a inserção dos indivíduos ao mercado de trabalho, a aquisição do saber técnico-científico. A cultura acumulada ao longo da história pela humanidade, que até então era reservada a um grupo seleto de intelectuais ou da elite burguesa, chegou para a população em geral de forma simplificada, resumida. Essa cultura, tanto no âmbito filosófico, científico e das artes em geral, a qual os indivíduos têm acesso, é condensada em material didático, por exemplo. Antes de ser aprovado pelos órgãos competentes da sociedade, ela é mutilada em conteúdos didáticos, de fácil compreensão para os indivíduos, como sendo sinônimo de garantia de autonomia delas. O que eu quero dizer aqui com isso, pessoal? Não é agora dizer que a gente não deva usar material didático, texto didático, não é isso. O que eu quero dizer é que quando as instituições elas vão comprar ou vão adotar um material didático, esse material didático ele já foi podado, ele já foi pensado pelo capitalista já com a finalidade, né? Já com a finalidade. Então, quando, por exemplo, a educação pública, a educação básica pública vai adotar um livro didático, primeiramente você vai ter um edital a nível nacional para poder as instituições, as empresas editoriais concorrerem. E como é que elas vão concorrer? Vão elaborar textos, questões, imagens e tudo mais que atenda aos editais. Uma vez você se submetendo, a editora se submetendo o seu material àquele edital,
ela vai elaborar um material conforme o edital e o governo federal, né, o MEC, vai constituir uma equipe de avaliadores para avaliar se o material apresentado pela editora está em consonância com o edital. Então, observa, não tem essa liberdade, vou elaborar um material, é bom para se trabalhar na educação básica, de filosofia e daquilo. Ele não será distribuído a nível nacional só porque você fez. Ele pode até ficar à disposição nas livrarias. Mas como as escolas não adotam, você vai ter o quê? Vai ter um grupo pequeno de pessoas acessando aquele material. Portanto, não terá uma repercussão, como é o caso do PNL, né? Como é que é? PNLD, né? Plano Nacional do Livro Didático. O Plano Nacional do Livro Didático, ele passa por um edital, as empresas se submetem ao edital e o material ele é avaliado pelos avaliadores para ver se estão em consonância com o edital. Por exemplo, se eu for ser um avaliador, se eu for contratado pelo MEC para ser um avaliador desse livro didático, eu não posso usar da minha subjetividade ou dos meus conhecimentos filosóficos que eu tenho, do meu posicionamento político, ideológico que eu tenho, para dizer que esse material aqui ele está em consonância com uma educação para a resistência. Não existe isso. O que eu vou avaliar é se o material atende ao edital. Tá certo? Então, não é bem assim. Existe todos os órgãos de controle para poder mutilar, né? Mutilar aquilo que vai chegar para os estudantes, para os aprendizes no final da linha. É nesse sentido aqui que a gente está fazendo o quê? Está fazendo essas observações, essas críticas a esse ensino, né, pautado em material didático, porque ele é controlado por órgão a nível federal, estadual e municipal. Ao contrário disso, tem-se a mutação da cultura em semicultura. Ao contrário de quê? Ao contrário da autonomia, tá certo? Ao contrário disso, tem-se a mutação da cultura em semicultura e da educação em semiformação. É um processo de mercantilização da cultura que foge à subjetividade do indivíduo como se fosse autêntica. Ela passa a acreditar que é um sujeito autônomo, quando, de fato, é um agente de resistência em favor da manutenção da condição de dominação e exploração inerente à sociedade capitalista. O exemplo que eu dei lá anteriormente, se eu for contratado para avaliar o livro didático a serem disponibilizado para as escolas adotarem, tá certo? Observa, nós podemos ter livros diferentes a serem adotados pelas escolas, mas todos esses livros, eles foram o quê? Eles passaram por um edital, eles passaram por avaliadores que analisaram para ver se os livros estão de acordo com o edital. Observa que eu sou o quê? Eu penso que eu tenho autonomia, eu penso que sou autônomo. É só uma crença. Porque quando eu vou trabalhar dentro desses órgãos estruturados, que conduz a educação, que normatiza a educação, que faz com que a educação aconteça, eu tenho que me submeter o quê? A todas essas normas. Quando você vai para a escola, não é diferente. Tem o currículo, tem um grupo gestor, tem um coordenador de área, tudo isso vai o quê? Vai estar trabalhando na perspectiva da sua regência, da elaboração do seu material, está em consonância com tudo aquilo que é definido a nível estadual, a nível nacional, estadual, municipal e a nível da instituição de ensino. Não tem espaço, não. Existe espaço e a gente tem que procurar esses espaços, certo? Então, uma das nossas atividades enquanto profissionais da educação é buscar essas brechas na legislação, no currículo escolar, né? Nas propostas, de um modo geral, que já estão formatadas, né? Já estão, as propostas que serão aprovadas
ou aquelas que já foram aprovadas já estão formatadas, nós precisamos encontrar as brechas para poder incluir essa questão que a gente está chamando de uma educação para resistência. Então, não é dado, porque se fosse dado, não era resistência, era uma condição já previamente planejada pela sociedade. Não é assim. É algo que é de luta, de embate, tá certo? E a gente não pode estar fora da legislação. Né? Como o Durkheim dizia, que o Estado é vigilante em relação à educação e ele não vai aprovar, não vai permitir uma educação antissocial. Então, nós precisamos estar de acordo com a legislação. Como diz Adorno, eu preciso me adaptar à legislação. E, a partir daí, buscar as brechas para poder a gente fazer o quê? Para poder a gente se comportar ou direcionar as reflexões para a resistência. Pela semiformação, ele é adaptado, os indivíduos são adaptados a essa sociedade sem se contrapor ao mecanismo que gera a desigualdade, a contradição entre a riqueza do capitalista e a pobreza do trabalhador. O que nós queremos muitas vezes é nos tornar o quê? Capitalista para nos tornar rico, e não para combater essa contradição. Nessa perspectiva, com o avanço da técnica e da tecnologia, a semiformação, agenciada pela indústria cultural, potencializa o seu alcance e administra com maior eficácia os interesses do capitalista. Então, a escola é uma forma de administração, os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, jornais, todos são administrados, né, pela indústria, pelo capitalismo, agenciado pela indústria cultural, para poder canalizar o comportamento dos indivíduos para a sociedade do consumo, tá certo? Sociedade do consumo. Então, existem várias teias que nós estamos presos para poder a gente compreender qual seria o caminho que eu vou escolher, certo? Dentro das brechas que a própria legislação nos permite, dentro dos espaços que nós temos para poder nos locomover. Mas na hora que se percebe que tem essa lacuna, tem essa brecha, a indústria cultural vai atuar, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político, para poder tapar essa janela, fechar essa janela. Né? E quando se pensa nessas estratégias, muitas vezes até vão para o poder judiciário. Então, do ponto de vista econômico, gerando a impotência, dispensando o seu trabalho, do ponto de vista político, alterando a legislação, do ponto de vista jurídico, fazer denúncia para coibir, para inibir esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. Então, por meio do rádio, televisão, cinema, internet, entre outros, a indústria cultural controla o comportamento das pessoas, conduzindo-as a consumir certos produtos, a imitar personagens de cinema ou da história, sem espaço para a formação cultural. Em tal processo, em que se tem a cultura como mercadoria, ao invés da educação promover a emancipação humana, conduz-nos para o seu inverso, para a barbárie. Tanto a produção de artefatos tecnológicos como a formação técnico-científica dos indivíduos se efetivam sem as devidas preocupações com a vida da humanidade para se converter em mercadoria, para as postas à venda no mercado, independentemente da finalidade que possa ser a ela atribuída. Uma vez mercadoria para ser comercializada. O que o comprador vai fazer com ela é um direito constitucional a ele assegurado. Com isso, a educação, enquanto semiformação, justifica a sua função de adaptar os indivíduos aos interesses do grupo dominante da sociedade capitalista, transformando o sujeito abstrato, da racionalidade reflexiva, em operador do saber técnico-científico, sem espaço para a formação do sujeito autônomo. O que é que nós queremos dizer aqui? Nós não podemos trabalhar com os princípios da lógica clássica, identidade, não contradição e terceiro excluído, apenas
Nós precisamos ir para o embate logo nesses 3 princípios. Então, se nós tínhamos a racionalidade reflexiva, que forjava um sujeito abstrato, e nós nos contrapomos àquela formação abstrata, né? Aquela subjetividade abstrata, e agora vamos para uma outra realidade, e saímos da metafísica e fomos para a ciência, quando você vai observar, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma transposição de uma formação de um sujeito abstrato para a composição de um operador do saber. Nos 2 casos, nós não temos aquele sujeito que se faz pela história, na história, pelos conflitos sociais. Nós temos algo forjado, nós temos algo construído de fora para dentro. Nesse aspecto, nós precisamos da terceira possibilidade, porque nós ficamos senão nós ficamos nesse embate. Se a racionalidade reflexiva é verdadeira, a racionalidade técnico-operacional é falsa. Se a técnico-operacional é verdadeira, a racionalidade reflexiva é falsa. E a crença de voltar para a racionalidade reflexiva, como ela era no início da modernidade, também não é uma alternativa simplesmente suficiente para se resolver o problema. É preciso criar o confronto, criar os embates, que seria nesse sentido. Então, a terceira possibilidade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser vista, ela precisa ser assumida. Para recuperar a compreensão de autonomia como autogoverno e, ao mesmo tempo, inserir o indivíduo singular no seio da sociedade contextualizada historicamente, aqui eu vou para Adorno concebeu a educação com dupla função, a saber, de adaptar os indivíduos ao mundo no qual eles estão inseridos. Eu não posso estar no mundo tecnológico sem entender nada de tecnologia. E, ao mesmo tempo, assumir uma postura de resistência ao que a ele se impõe. Essa dinâmica entre adaptação e resistência é justificada no pensamento de Adorno pela identificação da educação com a racionalidade reflexiva no sentido de superação da semi-informação, que modelava as pessoas padronizando os seus comportamentos de forma similar ao funcionamento das máquinas. O saber da ciência era transmitido enquanto o saber da ciência era transmitido enquanto fato a ser assimilado, sem espaço para reflexão. Esse modo de conhecer, de conceber a formação, conserva a falsa conciliação entre pensamento e realidade de outrora, da racionalidade reflexiva. Ao contrário disso, para Adorno, a educação enquanto resistência se efetiva pela articulação entre a cultura acumulada pela humanidade, os conflitos sociais, as contradições existentes na realidade historicamente determinada. Então, se a gente observar direitinho, se Kant faz a cisão entre o saber científico circunstanciado pelos fenômenos e a especulação filosófica no âmbito da metafísica, de certa forma, Adorno está querendo recuperar, tá certo? E trabalhar de forma articulada essas 2 dimensões e, ao mesmo tempo, incentivar que a compreensão de que a constituição da realidade se dá exatamente pelos conflitos. Então, eu preciso estar numa condição de conflito se eu quiser realizar experiência cultural, experiência intelectual, para poder construir a minha subjetividade. Essa subjetividade será construída quando eu for capaz de resistir ao que está posto. Não voltando ao passado, me apegando a ele, mas me apropriando do passado para poder enfrentar o que está sendo posto no momento presente. E esse enfrentamento do momento presente se configurará num legado que nós vamos deixar para a posteridade. E aí volta para a noção de educação kantiana, né? No texto dele sobre a pedagogia. Daí vem a compreensão de educação enquanto possibilidade de promover a consciência verdadeira dos indivíduos. Trabalhamos isso na aula passada. Tal consciência se efetiva pelo uso da didática, da dialética negativa, que conduz o pensar por experiência intelectual, que tem o seu correspondente na educação como experiência formativa cultural.
e não apenas como uma relação entre sujeito e objeto. O professor é sujeito do saber e o aprendiz é o objeto receptor. Né? Então, é preciso romper com essa lógica. E para romper com essa lógica, é preciso a gente trabalhar numa perspectiva de que de se conceber, né, a emancipação das coisas, a emancipação dos indivíduos em relação a essa racionalidade, qualquer que seja dessas racionalidades, e passar agora a buscar na realidade das coisas, né, que o Adorno vai chamar de emancipação das coisas, o que o Feuerbach diz que são os objetos que nos fornecem o material para a elaboração do pensamento. Essa experiência se dá quando o sujeito singular, no instante presente, tem a oportunidade de avaliar se a promessa atribuída à razão até então se efetivou ou não. Aqui a gente está trazendo aquela ideia de que a história é como se fosse o tribunal, né, os fatos são as provas e o sujeito singular, cada um de nós, cada um seria o responsável para avaliar essas provas e averiguar se, de fato, aquela promessa que foi atribuída à razão se efetivou ou não. Se a promessa era de promover a autonomia dos indivíduos e a emancipação humana, os fatos que aconteceram no século XX e estão acontecendo no século XXI é para ser avaliado por cada um de nós, para saber até que ponto houve aquela autonomia prometida pelo projeto iluminista, até que ponto o uso da ciência, da razão técnico-instrumental, promoveu, de fato, a emancipação humana. Ao fazer isto, observa, é a história que nos permite fazer isto, certo? Os acontecimentos que servem de prova e cada um de nós precisa se debruçar sobre a promessa, sobre as provas e ver as consequências que nós obtivemos nesse percurso histórico e como essa razão foi utilizada para poder nós pensarmos como vamos nos comportar nessa sociedade que nós estamos vivendo. Se não há essa preocupação, se a educação não nos dá essa condição, então, se a racionalidade que deveria nos levar para a emancipação nos levou para a barbárie, então a barbárie pode se repetir ad infinito, né? Ad infinito, porque nós que somos as pessoas instruídas, com saberes especializados, nós não nos preocupamos, nós não nos debruçamos sobre esse problema. Então, se nós não fizermos isto na perspectiva adorniana, o que é que vai acontecer? A barbárie vai continuar acontecendo. Auschwitz vai se repetir de alguma forma, e nós continuaremos, digamos assim, num estágio de heteronomia, né, sendo conduzido por outros, sem autonomia. Essa exigência se dá quando o sujeito singular, no instante presente, tem a oportunidade de avaliar se a promessa atribuída à razão até então se efetivou ou não. Os conceitos filosóficos, o saber científico ou artísticos acumulado na história são confrontados com os fatos que acontecem cotidianamente. O pensar deixa de ser concebido como reprodução da cultura acumulada para se efetivar no embate entre aquela cultura e a realidade presente. A dialética negativa, enquanto método pedagógico, nesse contexto, faz da educação um processo de elaboração do passado para identificar as causas que conduziu a humanidade à barbárie. As duas grandes guerras da primeira metade do século XX, o Holocausto, o acúmulo de riqueza do capitalista à custa da pobreza do trabalhador, são fatos históricos que não podem ser esquecidos e nem meramente transmitidos pela educação como acontecimentos que ficam no passado. Para evitar que eles se repitam, faz-se necessário identificar e combater as suas causas.
Diante de tal situação, a educação por si mesma, do ponto de vista pedagógico, é impotente para elucidá-las. A noção de verdade que norteia a racionalidade moderna, seja ela reflexiva ou técnico-operacional, não a permite formar os indivíduos por um viés que faça dos conflitos sociais algo que negue aquela verdade. Nesse sentido, a educação para a resistência e a emancipação, em Adorno, faz da dialética negativa a força motriz, que possibilita inverter o modo de pensar a verdade para se ter a formação do sujeito autônomo. A prerrogativa dos conceitos universais subjugarem a realidade material, eliminando as suas particularidades, é derrogada. Até então, a verdade que se justificava pelo imperativo do princípio de identidade, tanto nos sistemas filosóficos do início da modernidade, quanto no saber científico do capitalismo tardio, efetiva-se pela negação dos elementos basilares da realidade, as suas particularidades. A verdade desse saber, aplicado sobre os indivíduos, também elimina as suas particularidades, tornando-os um ser abstrato ou operador do saber. A sua subjetividade era moldada de fora, sem possibilidade de ter autonomia. A superação dessa falsa conciliação passa pela negação de tal verdade, de modo que a contradição, até então assumida como falsa pela tradição, passa a ser verdade. A contradição e as particularidades das coisas se equivalem. Conceber a verdade da contradição é reconhecer as particularidades como parte integrante da existência da realidade. Tal reconhecimento pressupõe uma dimensão ético-filosófica que tem repercussão em todas as esferas da vida em sociedade e, principalmente, na formação do sujeito. Essa dimensão consiste em reconhecer e respeitar o que pertence às coisas, o que Adorno denominou de emancipação das coisas. Nesse caso, a autonomia do sujeito se efetiva não como soberana sobre a realidade, mas respeitando a sua objetividade. Com isso, educação, ética, filosofia, ciência e política se articulam no processo formativo para dar voz ao que até então havia sido silenciado pelo modelo de racionalidade e de esclarecimento da modernidade. Perguntas, observações? Não, professor. Ok. Já estou aqui me encaminhando para os finalmente. Assim, se a autonomia do sujeito se efetiva pelo conhecimento do que pertence às coisas, então ela é também uma forma de não ser autonomia. Então, observa, como é que se dá essa relação? A autonomia do sujeito se efetiva pelo reconhecimento do que pertence às coisas. Se a autonomia se dá, né, por essa condição, ele precisa reconhecer o que pertence às coisas, então ela também, ela traz em si já o princípio da contradição. Ela também é uma forma de não autonomia. Observa, se a verdade da identidade, se a gente assume a verdade da identidade como sendo falsa, e eu quero que o sujeito seja autônomo, essa autonomia do sujeito singular, ela não pode ser idêntica, tá certo? A si mesma sempre. Não pode ser idêntica a uma essência. É algo que vai ser o quê? Ao contrário, vai ser algo que vai ser construído constantemente. Portanto, ela se identifica com a contradição e não com a identidade. Porque a contradição é que é verdadeira. Não sei se vocês conseguem entender esse trocadilho, certo? Se a autonomia do sujeito se efetiva pelo reconhecimento do que pertence às coisas, então ela é também uma forma de não autonomia. Ela é condicionada pelo reconhecimento do que pertence às coisas. E assim, observa que a autonomia do sujeito se identifica com a contradição. E Adorno está assumindo o quê? Que a contradição é verdadeira e a identidade é falsa.
Portanto, ela está em consonância com a proposta adorniana, da dialética negativa adorniana, que é pensar pela contradição e não pela identidade. Esse reconhecimento nos conduz em nossas aulas, nos conduziu em nossas aulas a conceber tal autonomia enquanto um objeto da ontologia do Tratado Lógico de Wittgenstein para orientar a educação para a resistência e emancipação. Observa que eu estou sempre fazendo essa ponte, né? Já que o Adorno ele vai fazer uma crítica à linguagem matematizada, à linguagem científica, né? E tentando recuperar a dimensão ética, a dimensão filosófica, e o Wittgenstein, no tratado, ele considera que a obra dele é composta de duas partes, uma parte que foi dita e uma parte que não foi dita. Ele vai dizer que a parte que foi dita é aquilo que orienta, que serve de base para toda a ciência natural. A parte que não foi dita é a parte mais importante. A parte dita não toca nem de longe os problemas da vida em sociedade. Já a parte que não pode ser dita, a parte que ficou silenciada, é a parte que trata exatamente da vida nos contextos sociais. Então, eu faço esse trocadilho, ou eu faço essa articulação, porque, ora, eu estou trabalhando com Adorno, criticando a parte dita do tratado do Wittgenstein, ora, eu estou resgatando a parte não dita do tratado, que, nesse caso aí, eu estou dizendo que os dois têm algo em comum, né? E da parte que foi dita, eu ainda trago a ontologia como sendo algo que serve de base para a gente pensar essa autonomia do sujeito adorniana, que é um construto, né, contínuo, e não algo posto e acabado. Então, vamos ver como que eu faço uma analogia entre esses dois pensadores. Então, naquela ontologia, a ontologia do tratado, a percepção do objeto está condicionado ao seu aparecimento no estado de coisa. No entanto, a possibilidade dele se relacionar com outros objetos é anterior àquele aparecimento. O que eu quero dizer é que, em Wittgenstein, na ontologia, o objeto independe do estado de coisa, independe do fato, mas nós só podemos percebê-lo quando ele aparece no estado de coisa, quando ele aparece no fato. Vamos aqui analisar o que o Kant fez. O Kant disse o quê? Que a esfera fenomênica é aquela que dá sustentação à epistemologia, dá sustentação à ciência. O que estiver para além dessa esfera não passa de especulação filosófica. O que é que eu faço com o Adorno? Eu quero trazer o Wittgenstein para poder mostrar que aquilo que aparece na esfera nessa esfera fenomênica que dá suporte à epistemologia, dá suporte à ciência, já está na esfera, digamos assim, metafísica, tá certo? Já está numa esfera metafísica. E como é que se dá essa relação? É o que eu estou tentando aqui explicar, pela ontologia do Wittgenstein. Então, o objeto, né? O objeto, enquanto uma entidade lógica, tá certo? Enquanto uma entidade lógica, ele é em si mesmo. Mas esse em si mesmo não é exatamente as propriedades metafísicas, né, da metafísica tradicional. Ele é em si mesmo no sentido de ter o quê? Ele é enquanto possibilidade. Possibilidade de quê? De se relacionar com outros objetos. O que é que faz um objeto ser distinto do outro? São as suas possibilidades de se relacionar com os outros objetos. Então, eu quero trazer isto para dizer que o sujeito autônomo é essa possibilidade de ser autônomo, né, na relação com o que acontece no mundo. E não pode ser em si mesmo, tá certo? Não pode ser em si mesmo e também não pode ser construído de fora. Ele precisa ser efetivado pelas experiências vivenciadas por cada indivíduo em cada momento, contexto histórico. É aí que eu estou tentando ver se a gente consegue fechar essa reflexão com vocês. Então, observa, na ontologia, a percepção do objeto está condicionada ao seu aparecimento no estado de coisa, apesar do objeto ser independente do seu aparecimento. No entanto, a possibilidade dele se relacionar
com outros objetos é anterior àquele aparecimento. Ele não se reduz ao aparecimento, certo? Há uma relação de dependência que conserva a independência. O objeto está no mundo independentemente do fato, mas só se pode conhecê-lo na medida em que ele participa do fato, participa do estado de coisa. É uma forma de dependência. Assim, também em Adorno, os objetos estão no mundo, independentemente dos conceitos, mas eles só podem ser conhecidos na relação com os conceitos. Aplicando essa relação de dependência, conservando a independência, a noção de autonomia do sujeito, tem-se que a efetivação de tal autonomia se dá pelo exercício contínuo de resistência a tudo que nega as individualidades das coisas. O sujeito singular passa a ser condenado a viver resistindo às imposições que recaem sobre ele. A sua autonomia está condicionada à experiência formativa cultural no instante presente, que o leva a pensar a partir da articulação entre conflitos sociais e a cultura acumulada pela humanidade na história. Portanto, a autonomia do sujeito singular é uma forma de não autonomia, porque ela não é essência, ela é movimento, ela é algo que vai o quê? Que vai estar acontecendo cotidianamente nas relações entre os indivíduos e o mundo socialmente constituído. Então, é nesse sentido que eu gostaria de fechar essa disciplina, tá certo? Nós estamos trabalhando desde agosto, né? Desde o mês de agosto. Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma para a formação de vocês e fico aqui à disposição para os questionamentos, as observações, tá bom?